E se eu te dissesse que talvez você não tenha entendido a Páscoa completamente? E se aquilo que parece mais superficial, como um coelho ou um ovo de chocolate, na verdade estivesse tentando te contar algo muito mais profundo? Pode parecer estranho no começo. Porque, normalmente, quando pensamos na Páscoa, existem dois caminhos bem diferentes. De um lado, uma história antiga, cheia de significado, sacrifício e transformação. Do outro, elementos modernos, leves, coloridos, como ovos, coelhos e chocolate. E muita gente acredita que essas duas coisas não se conectam, que são opostas, que uma é certa e a outra é distração. Mas, e se não for assim? E se, ao invés de descartar, a gente tentasse entender? Porque às vezes, símbolos simples carregam mensagens profundas, e quando a gente olha com mais atenção, tudo começa a fazer sentido. Pensa no ovo, um objeto tão comum, tão simples, que muitas vezes passa despercebido. Por fora, ele parece fechado, sem vida, sem movimento, mas por dentro, existe algo acontecendo. Algo invisível, algo em desenvolvimento, algo que está prestes a nascer. O ovo carrega uma ideia poderosa, vida escondida. Vida que ainda não apareceu, mas já existe. Vida que parece ausente, mas está sendo formada. E talvez seja exatamente por isso que, ao longo da história, o ovo se tornou um símbolo tão forte. Ele representa começo, recomeço, transformação, a passagem de algo aparentemente morto para algo vivo. Agora pensa nisso por um momento. Quantas vezes algo na nossa vida parece parado, sem saída, sem movimento? Quantas vezes tudo parece fechado, como se nada estivesse acontecendo? Mas, por dentro, existe um processo. Existe algo sendo preparado. Existe algo prestes a nascer. E é aqui que o símbolo começa a ganhar profundidade. Porque o ovo não é só um objeto. Ele é uma mensagem silenciosa que diz: nem tudo que parece vazio está sem vida. E então, entra o coelho. E talvez essa seja a parte que mais gera dúvida. O que um coelho tem a ver com tudo isso? Por que ele aparece justamente na Páscoa? A resposta pode surpreender. O coelho sempre foi visto como um símbolo de vida em abundância. Porque ele se reproduz rapidamente. Ele representa crescimento, multiplicação, continuidade, vida que não para. Vida que se espalha, vida que cresce. E quando você junta isso com o símbolo do ovo, a mensagem começa a se formar. Vida que nasce, vida que cresce, vida que continua. Mas ainda assim, pode surgir uma dúvida. Isso tudo não seria apenas simbólico demais? Isso realmente tem a ver com a Páscoa? E a resposta é, sim. Mas não da forma que muita gente imagina. Porque esses símbolos, por si só, não são o centro. Eles são ecos, reflexos, apontamentos. Eles não contam a história inteira, mas apontam para ela. E a verdadeira história da Páscoa não é sobre objetos. É sobre um acontecimento que mudou tudo. Um momento em que aquilo que parecia o fim se tornou um começo. Um momento em que aquilo que parecia perdido voltou à vida. E é aqui que tudo se conecta. Porque a ideia de vida que vence não é apenas simbólica. Ela aconteceu, e aconteceu de forma real. Depois de tudo o que vimos até agora, a escravidão, o sacrifício, o sinal na porta, a história continua avançando. E chega a um ponto em que tudo parece perdido. Um momento em que a dor parece maior. Em que o silêncio pesa. Em que a esperança parece distante. Mas é exatamente aí que algo inesperado acontece. Algo que ninguém estava esperando daquela forma. Algo que muda completamente o significado de tudo. Jesus Cristo não permaneceu na morte. E essa frase, por si só, já carrega um impacto enorme. Porque muda completamente a narrativa. Se ele tivesse permanecido, a história terminaria ali. Mas não terminou. Ela continuou. E mais do que continuar, ela se transformou. A morte, que parecia o fim, se tornou passagem. O silêncio se tornou anúncio. O vazio se tornou prova. E aqui, o símbolo do ovo ganha um novo significado. Porque aquilo que parecia fechado, vazio, sem vida, agora aponta para algo maior. Para uma vida que não pode ser contida. Para uma vida que rompe limites. Para uma vida que vence.
E o coelho, com toda a sua ideia de multiplicação, também encontra sentido. Porque essa vida não fica parada. Ela se espalha, ela alcança, ela cresce, ela transforma. E talvez agora, algo comece a mudar dentro de você. Talvez aquela visão simples da Páscoa comece a se expandir. Porque ela deixa de ser apenas uma data, e se torna uma mensagem. Uma mensagem que fala sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre aquilo que parecia perdido, mas não estava. E isso é profundamente humano. Porque todos nós, em algum momento, precisamos recomeçar. Todos nós já enfrentamos momentos em que parecia que algo tinha acabado. Uma fase, um sonho, uma esperança. E nesses momentos, a gente precisa lembrar. Nem todo fim é realmente o fim. Às vezes, é só o começo de algo novo. E é exatamente isso que a Páscoa representa. Não apenas um evento histórico, mas uma verdade viva. Uma verdade que atravessa o tempo. Que continua falando. Que continua transformando. E é por isso que até os símbolos mais simples podem carregar tanto significado. Porque eles apontam para algo que vai além deles. Eles são como pistas, como sinais, como pequenos lembretes de uma verdade muito maior. E talvez o erro nunca tenha sido o coelho. Ou os ovos. Talvez o erro tenha sido parar neles. Não ir além. Não buscar o significado. Porque quando você entende o que está por trás, tudo muda. O simples se torna profundo. O comum se torna especial. E a Páscoa deixa de ser apenas algo que você vê, e se torna algo que você entende. Algo que você sente, algo que você vive. E talvez, hoje, essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir. Que existe vida, mesmo quando parece que não. Que existe recomeço, mesmo depois de falhas. Que existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E que aquilo que parecia o fim, pode, na verdade, ser o começo. Porque a história da Páscoa não termina aqui. Na verdade, ela está chegando ao seu ponto mais importante. Porque no próximo episódio, vamos entrar em um momento decisivo. Uma mesa, uma conversa, uma noite que mudou tudo. E quando você entender o que aconteceu ali, a história inteira vai fazer ainda mais sentido. Porque na Páscoa, nada é por acaso. Nem o cordeiro, nem o sangue, nem o ovo, nem o coelho. Tudo aponta, tudo conecta, tudo revela. E tudo leva a uma verdade maior. Uma verdade que continua viva. Até hoje. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes unto the Father except through me. Teach all people my gospel. I am with you always until the end of the world. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes unto the Father except through me. Alleluia, 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 alleluia. Go and teach all people my gospel. I am with you always until the end of the world. I am the way, the truth, and the life, says